Vocês não reparem que eu vou ficar cronometrando o tempo para falar aqui, porque senão eu fico falando e perco totalmente foco. Então, quando a Lisa escolheu esse tema, foi bem antes de acontecer a tragédia que acometeu a nossa faculdade, né, do Anderson, que se suicidou. E aí a gente entrou no impasse, né? Falamos sobre isso, melhor não, porque vai mexer uma questão muito pessoal de algumas pessoas que conviveram com ele. Mas aí a gente chegou à conclusão de esse é o melhor momento para falar, porque é nesse momento que vocês tiveram um contato mais próximo como acadêmicos, talvez, né? Talvez mais lá para frente vocês vão ter outros contatos com o suicídio, mas esse contato foi mais próximo. Não é comum você ter pelo menos eu acredito que ter contato direto com o suicídio antes de entrar na carreira de médico. Então a gente resolveu falar desse assunto e calhou com esse caso triste, né? Mas então a gente vai abordar a importância do olhar clínico, não só dos psiquiatras, mas de qualquer pessoa, qualquer clínico, em relação ao suicídio. Eu peguei rapidinho um trecho do juramento de Hipócrates que a gente vai fazer quando todos nós se formarmos. E eu só dei ênfase mais a esse finalzinho que fala, né, não vai sugerir que a pessoa use qualquer droga que acabe com a vida dela. Na verdade, a gente não está falando mais de eutanásia do que estaria falando do suicídio propriamente dito pela vontade pessoal da pessoa. Mas, se a gente pensar que a gente não dá atenção, que a gente negligencia, talvez no caso, um paciente suicida em potencial, nós vamos estar fazendo uma coisa parecida com essa, de deixar o paciente à mercê. Então, a gente é como se desse uma droga para ele, para escutar, para ele negligencia. Então, por isso só coloquei isso. Aí vamos ao ponto mais importante. Tem algumas nomenclaturas que eu vou falar para vocês, e dentro das nomenclaturas eu também vou explicar qual é a diferença da não diferença, ou seja, não existe diferença entre a tentativa de suicídio e o suicídio. A pessoa que tenta se suicidar e a pessoa que se suicida só tem diferença no final, conseguiu morrer. Mas você ouve o tempo inteiro um monte de gente falando, ele está fazendo graça, está querendo chamar atenção, tem que cortar o braço assim, não assado. Mas a pessoa que cortou o braço errado, ela que tentou, em teoria, o suicídio, ela é um paciente emergencial. Então, essa é o foco principal da nossa apresentação. E aí vem duas características, duas nomenclaturas, que é o fator predisponente e o fator precipitante. O fator predisponente é a causa do suicídio ou da tentativa. Ou seja, a pessoa, ela tem um fator que ela pensou, que ela arquitetou, que ela resolveu se matar. E o fator precipitante são as, digamos assim, comorbidades, são as coisas que envolvem a pessoa a ponto dela querer arquitetar e fazer o fator predisponente, ou seja, ela querer se matar, ela ter uma causa. E aí, eu não sei se vai dar para vocês verem essa tabela, mas assim, a diferenciação mais estatística do que importante para mim, da tentativa de suicídio e do suicídio quando é finalizado, né? A tentativa de suicídio é mais comum em mulheres do que em homens, mas os homens cometem mais suicídio que as mulheres, então os homens conseguem finalizar mais do que as mulheres. De fator predisponente, né, a causa da tentativa de suicídio, normalmente a pessoa está numa situação de impulsividade, então ela vai tentar se matar porque ela está muito impulsiva, muito nervosa, precisa resolver, então ela tenta. Já um suicida que arquiteta isso, ele já tem um quadro desesperançoso, então por isso ele faz mais uma ideologia, ele monta todo um processo mental para fazer isso. E aí, por essas características, tal, fala que o método empregado não é violento,
tentativa, mas vamos ser bastante não violento, né? Gosto de assassino de remédio, violento, enforcamento, arma de fogo, precipitação de altura. Mas, por exemplo, para vocês verem como isso é uma classificação mais estatística do que relevante para a clínica. Um cara que se joga do 5º andar, a intenção dele era se matar mesmo, que não morre. Ele tem que ter um tentativa de suicídio, porque ele não morreu. Entenderam que a diferença é só no desfecho? Não existe, na prática não existe essa diferença que as pessoas falam da tal da frescura, que chama atenção. E aí, como é que se compõe o suicídio? Só que tem sim, deixa eu ver quanto tempo eu tenho que falar. Como é que se compõe o suicídio? Primeira coisa, suicida não tem cara de suicida, não existe perfil suicida. Eu estudei bastante gente falando, até inclusive do ano, eu falei assim, mas eu conheci ele, tinha cara de fazer isso, não existe cara. Uma pessoa que vai tentar se suicidar ou que conseguiu, ela não tem um perfil necessariamente que vai demonstrar para você que, poxa, esse cara, ele está tão triste, então ele vai se suicidar. Não, suicida não tem cara. E como é que se monta, como é que você enxerga o suicídio dentro da visão científica? Os fatores que influenciam para você formar a característica do suicídio. Você tem um aspecto biológico, que daí seria o quê? Genética. Existem doenças que nós sabemos mentais, como a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, e existe um fator genético. Né? Quer dizer que todo mundo, então, tem esse fator genético que vai desenvolver doença? Não. Quer dizer que toda pessoa que tem essa doença vai ser suicida? Não. Isso é um aspecto. É uma característica. Segunda coisa que é muito importante é a dinâmica psíquica da pessoa. Ou seja, como é que o sentimento da pessoa, como é que a pessoa está se sentindo psicologicamente nesse momento? Que ela decide o suicídio, que ela tenta o suicídio. Por quê? Porque às vezes ela pode não ter depressão, ela pode ter até fator genético, mas ela pode não estar com nenhuma doença psíquica, mas ela está no sentimento, num momento psicológico que está deixando ela impulsiva e desesperançosa ao ponto de querer se matar. E não necessariamente ela vai contar isso para você. Então, mais uma vez, eu repito, suicida não tem cara. Por exemplo, eu estou com um problema que está me deixando desesperançosa, eu estou muito triste, mas eu não quero contar para ninguém. Se eu fingir, tem um fator aí, se eu fingir para vocês que eu não tenho isso, vocês nunca vão saber que eu estou com isso na cabeça. Então, se vocês verem muitas pessoas por aí, mas ele não era triste. Quem disse que ele não era triste? Você fez uma análise psíquica dele para saber se ele não era triste, se ele não tinha uma dinâmica psíquica complicada, afetada? E o terceiro aspecto é o aspecto social, que é o que a gente tem que dar mais atenção, além da dinâmica psíquica. Que é assim, a pessoa se matou porque largou o namorado, porque perdeu o emprego, perdeu todo o dinheiro, o cara ficou pobre, ele se matou porque ele ficou pobre. Não existe. Existem muitas pessoas pobres que vivem felizes. Então não é um aspecto social só para fazer isso com a pessoa. É uma mistura, você tem que entender justamente isso. Não dá para trabalhar sozinho. Você tem que ter todos esses aspectos juntos, trabalhando, para a pessoa ter essa vontade de se matar, de tirar a própria vida. Mesmo porque, para a pessoa querer tirar a vida, ela tem duas características. Ou ela faz, que é mais a tentativa de suicídio, né? Ela faz a gente fala que é o suicídio interessado,
Então ela manda até uma carta para a pessoa, olha, eu estou tirando a minha vida por causa de você, e aí normalmente ela vai fazer uma coisa mais grande no corpo dela, mas é uma forma de tentativa de suicídio, ou ela vai fazer vai finalizar o problema dela. Se o problema dela envolve ela, então ela tira a própria vida e acabou o problema. Ela quer tirar o problema. Então assim, eu estou num problema muito pesado, está envolvendo todas essas coisas. Então se esse problema está me afetando tanto e eu não consigo resolver ele, eu tiro a minha vida e acabou o problema. Né? Aí tem assim, também outras tabelas, assim, para vocês entenderem justamente o que eu estou falando, mas são, novamente, dados mais estatísticos do que relevantes, assim, mesmo para aqui. Né? Por exemplo, acontece mais suicídio no sexo masculino, entre 19 e 49 anos e acima de 65. Aí acima de 65 por quê? Né? Porque o velhinho que já está com o pé na cova, desculpa a expressão, mas já está velhinho, vai querer se matar antes. Justamente por causa disso, o idoso ele tem uma depressão normalmente da idade, que é o sentimento de invalidez. O sentimento de que ele não tem mais capacidade de fazer o que ele fazia antes, faz com que ele fique deprimido a ponto de ele tentar tirar a vida dele. Essa é uma característica. Outra, separados, divorciados, solteiros e viúvos casados, né? É mais comum em separados divorciados, com solteiros, com viúvos, com casados. Aquela velha história, viver sozinho não é legal, mas isso também não é um fator decisivo. Se ele terminou o namoro, ele não triste, ele vai ficar mais deprimido, não. É só uma característica que notou-se estudando lá a estatística. Outra coisa que eu achei bem interessante é até os protestantes é maior o motivo de suicídio e suicídio do que os católicos e judeus. Aí vem um ponto que parece pouco importante, mas é muito importante. Eu estou aqui numa faculdade e vou falar de religião. Não me entendam mal. Mas uma pessoa que tem religião, ela tende a ter um nível de esperança maior do que as pessoas que não têm. Porque elas estão acreditando em alguma coisa que vai acontecer de bom no final das contas. Então, se ela está com um problema, ela não vai tentar acabar com o problema acabando o corpo dela. Ela acha que ela vai para o céu, que ela vai viver com a natureza, com os cosmos. Então, essa é uma tendência. Outra característica histórica que a gente pode pensar, os católicos, eu não sou católica, eu posso me enganar, mas os católicos eles têm a crença de que se eles se matarem, eles não vão para o céu. Então a tendência de suicídio também diminui. Essas são só umas características assim, para a gente refletir. A revista Galileu, que não é uma revista científica, publicou, eu não sei se foi a última ou penúltima publicação deles, fala muito desse aspecto da crença, da importância da crença para o ser humano. Justamente porque ele se sente mais impulsionado a fazer mais coisas do que ele faria se ele não tivesse a crença. Acho interessante, apesar de não ser científico, quem quiser ler, tem umas outras coisas de saúde mental na revista também é legal. Psicológicos, aí são as perdas, né? Perdi o pai, perdi a mãe, perdi o namorado, ocorreu uma morte. Essa história familiar de ter perdi uma pessoa próxima, isso influencia muito, porque a perda é um aspecto difícil de lidar, né? Ninguém fica feliz quando perde alguém que ama, então é muito fácil para a pessoa, quando tem uma perda, se sentir no desespero. Psiquiátricos, né? Aí são as doenças que a gente vai estudar na psiquiatria, ou quem já passou pelo rodízio estudou. A pessoa tem depressão, tem esquizofrenia. Imagina um esquizofrênico, ele ouve uma voz, ele vê uma pessoa falando para se jogar da janela. Imagina a situação triste que ele vive. É muito complicado essa situação. E aí tem a gravidade, que é, mais uma vez, eu vou tentar provar para vocês que a tentativa de suicídio e o suicídio são a mesma coisa, exceto pelo desfecho. Estima-se que as tentativas de suicídio sejam 10 vezes maiores do que o número de suicídios, mas 15 a 25% das pessoas que tentam o suicídio
e ela não teve êxito, ela vai tentar de novo, uma hora ela vai conseguir. E aí vem o último dado: 10% dos que tentam o suicídio conseguem se matar nos próximos 10 anos. Então ele não está querendo chamar atenção. Ou se ele está querendo chamar atenção, é um problema. Ele está assinalando para você: ei, eu estou com um problema. Então é gravidade. Qualquer tentativa de suicídio é grave. Não é, o cara fez gracinha, o cara tomou um monte de remédio que você sabe que ele não vai se matar, ele está querendo tirar graça da nossa cara. Não é. Eu já ouvi história, a gente discutiu essa na amiga, a professora Sandra, que é a nossa orientadora, comentou com a gente, de mais um caso de pessoas que falaram assim, teve um parente que a prima falou: eu vou matar. E fazia uma gracinha dessa, e você matava. Aí todo mundo desesperava, mas não cuidava dela do jeito que precisava cuidar, tem psiquiátrico e tal. E ela foi fazer e uma vez o pessoal lá, tá com graça, e deixaram ela se suicidou. Isso acontece muito. Por quê? Porque a pessoa está assinalando: é uma gracinha que ela fez, ela está numa ambivalência, eu tiro minha vida, eu não tiro. Então ela vai fazer às vezes uma coisa assim que é quase se matar, mas não matar. Então ela fica nessa ambivalência para chamar a sua atenção, sim, mas é porque ela não está bem. As doenças psíquicas a gente tende a negligenciar muito, porque a gente ainda vive um preconceito muito grande das doenças psíquicas. Pra gente, louca, só o cara que fala que é Napoleão, que dá a cabeçada na parede, a gente enxerga uma pessoa, às vezes o nosso colega que lá tá meio triste, né? Ou o cara é meio mal-humorado mesmo. Você não tem aquela pessoa que peraí, será que ele está com algum problema? Será que ele não tem alguma coisa que está incomodando ele, que seja grave? E aí, nos comportamentos suicidas, que estão associados às doenças mentais, as mais comuns são a depressão, que é o que todo mundo acho que imagina, né? Mas também tem o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, gente, é angustiante demais para a pessoa. Eu já tive contato com alguns, a pessoa está numa animação, mas quando ela cai, é terrível assim, para ela. Ela entra num estado de desespero horrível. Esquizofrenia, como eu falei, imagina, a pessoa ouve coisas que você não ouve, ela vê coisas que você não vê, imagina a angústia que a pessoa com esquizofrenia vive. E os transtornos outros de personalidade, né? Transtornos de ansiedade, que geram outras coisas também, como síndrome do pânico e tal. Então, aí, o que acontece? Quando a pessoa tem uma doença dessa, ela tende a buscar alívio. E o uso de álcool e substâncias psicoativas, drogas lícitas e ilícitas, elas costumam aliviar um pouco o quadro, pelo menos durante uma crise do paciente que está dessas doenças. Então, se são associados o paciente dependente de droga com a doença que ele já tem, a probabilidade dele tentar se suicidar é maior. Então é mais preocupante. Eu tenho um amigo que tem depressão e usa crack. Será que ele vai tentar suicídio? Pode ser que não. Mas a probabilidade aumenta. Não quer dizer, novamente, vou repetir, que todo mundo que tem essa doença vão tentar se matar. Mas existe uma probabilidade maior. Aí vamos falar de alguns famosos, né, para não ficar só falando de detalhezinho, os famosos que se mataram. Só para vocês pegarem assim a ideia da prática da coisa, né? Kurt Cobain, isso é muito recente, pelo menos a gente tem uma plateia de gente bastante novinha, né? Mas eu já era nascida há um bom tempo, quando a gente matou. Há um tempo não, mas já era nascida. E foi assim, para quem é fã do Nirvana, foi uma coisa assim, nossa, né? E ele dizem que ele tinha depressão e ainda era usuário de drogas. Então, só aquelas duas combinações que eu falei para vocês, né? O cara era usuário de drogas e a depressão. Tem um detalhe extra. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão eu vou falei. Se eu deixar, eu falo a tarde inteira, tem muito detalhe. Mas existe uma característica dos famosos, né, dos artistas,
E isso foi um estudo que eu vi, não são todos que estão isso, mas o fato deles terem muita plateia e depois acaba a plateia e tem uma tensão, muita pressão em cima, atenção, tudo, essa oscilação da atenção excessiva que eles têm faz com que eles entrem em transtornos psíquicos mais do que nós, os mortais. Então, está até falando assim, né, que ele ficava estressado com a vida profissional dele, de tanta gente atrás dele, da esposa dele, muita gente falando dele, da vida polêmica dele. Mas se a gente pegar os artistas, eles tendem a venerar esse lado das drogas por causa disso, desse excesso de atenção que para. Tipo, lembro da Amy House, eu acho que uma vez ela estava, acho que numa boate, alguma coisa assim, e ela começou a andar que nem um cachorro, assim, pelo chão, e pediu o microfone para poder cantar. Mas peraí, não estava em show nenhum, ela não precisava disso, ela já tinha que fazer muito show, por que ela fazer essa oscilação? Né? Não é só porque ela estava drogada, é porque ela tem oscilação psíquica. Mas isso é um detalhe. Raul Pompeia, quem estuda literatura vai lembrar dele, ele é escritor do Ateneu, do século XIX, escritor brasileiro. Quem leu o Ateneu vai saber mais do que eu estou falando que ele leu. O Ateneu é um livro que mostra muito no quadro depressivo de um garoto que vivia num ambiente também bastante hostil. Dizem alguns literários, não sei se isso é verdade, que era o próprio alter ego do Raul Pompeia. Como eu não sei, sim, com certeza isso também é um estudo literário, o que a gente pode ter assim, de ideia é que ele foi caluniado, ele teve problemas sociais, mas ele já tinha todo um problema psíquico, juntou e fez com que ele se suicidasse no Natal de 1895. Van Gogh. A vida dele, para a época dele, foi um fracasso. Por quê? Porque ele não conseguiu constituir família, tipo, ele não conseguiu casar, ter filhos, tudo que era para a época deles no máximo. Ele não conseguiu custear a própria subsistência. E há quem diga que ele começou a desenvolver uma doença mental, não sei qual, não me aprofundei. Mas também já ouvi história que ele cortou a própria orelha para se pintar sem orelha, então não sei se ele tinha alguma esquizofrenia, alguma coisa, eu sei que ele tinha uma doença mental e um aspecto social. Eu peguei essas pessoas para mostrar para vocês que os suicídios eles têm todo um aspecto envolvido, não é uma causa. Mike Queen, quem conhece moda, acho que a maioria não vai lembrar dele, mas vai lá falar, foi recente. Foi em 2010 que ele se matou. Ele tinha perdido a mãe e tinha perdido a melhor amiga. Os dois tinham morrido, aí ele falou que colocou, uma semana antes do suicídio. Ele, você teve uma ideia da importância dele, só para colocar assim, ele fez um saúde com a Lady Gaga. Mas é um cara recente, por isso que eu coloquei ele. Ai, vai passar um banho. E aí, para quem gosta de futebol, não sei nada de futebol, mas é um goleiro da década de 80, principalmente do Fluminense, o cara José Castilho, que ele tinha depressão. Foi um cara assim, brilhante, pelo que ele sabia, a biografia dele foi brilhante no futebol, mas disse que um dia ele se jogou da janela do apartamento dele no Leblon. E há quem diga que ele tinha transtorno bipolar. Como? Década de 80, poxa, rapidinho, década que eu nasci. Como nessa época a gente ainda sofre, quer dizer, a gente ainda está engatinhando dessa reforma psiquiátrica, no olhar novo do paciente psiquiátrico, é difícil definir qual era a doença que tinha, porque talvez não temos informações suficientes sobre o comportamento dele e tal. Aí vem um ponto ao mais alto da apresentação. A desesperança consegue ser maior que a depressão em termos de requisitos para o suicida. O principal estado afetivo que leva ao suicídio é o desespero. Ou seja, não é porque o cara tem depressão que ele vai se matar. Não é todo paciente que é depressivo que é suicida. O que leva ao suicídio é desesperança, que não é uma doença.
doença, é um estado que a pessoa está. Ou seja, é justamente aquilo. Ele não vê, ele não enxerga mais a resolução do problema dele. Então, se a resolução do problema dele não tem mais como ser feita, ele vai lá e se mata. Pronto, acabou o problema. E quando ele está em desespero, isso aumenta, né? Detalhe ainda, se ele estiver em um estado ansioso, isso acelera. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, sem ser a doença, pense em um estado ansioso nosso, antes de uma prova, eu aqui antes da apresentação, com amor, sem pensar na doença. A gente já não fica muito agitado. Imagina uma pessoa que é arquiteta, uma morte, e entra em desespero, se ele entra num momento de ansiedade, ele vai se matar mais rápido. Ele vai pegar a coisa mais rápido. Se ele arquitetou uma morte durante um mês, ele vai entrar naquele momento e falar, vou matar. Se ele está alguma coisa que desencadeia essa ansiedade dele. E aí vem a minuciosidade do olhar clínico, pois o paciente pode estar infartado. Novamente, suicida não tem cara. Vocês, todos nós aqui seremos médicos. Nós médicos vamos estar na emergência, vamos estar no ambulatório, vamos deparar com pacientes de todos os tipos. E na emergência, vocês sabem disso, tem muita gente que tenta se matar em um sala. E ele pode estar calminho lá, tranquilinho, ele vai inventar uma história, às vezes. A gente vai estudar, quem já estudou, um pouco de medicina legal para saber se ele foi agredido ou ele se agrediu, existe isso, mas assim, quando vai colher a anamnese do paciente mesmo na emergência, você já olha lá, uma agressão, com a perna de um jeito, forte de outro, já tenta ir mais focado para isso. Pergunta para o paciente, não tem o médico perguntar, você tentou se matar? Não tem o médico perguntar isso. Mas mais à frente eu vou explicar por quê. Mas assim, tenha essa minuciosidade, essa preocupação de olhar para o paciente, porque ele pode estar calminho, tranquilo. Ele ontem estava, ele também, desculpa, mencionar o nome do celular, ele estava bebendo com os amigos, ele ia tirar o CRM, estava feliz. Você tem certeza? Vocês estavam dentro da cabeça dele? Será que depois ele entrou no estado de desespero e acabou cometendo lá? Então, é isso. Se vocês não fizeram uma anamnese, também uma tentativa de prestar atenção nisso, no comportamento mais profundo do paciente, é difícil você saber se é suicida ou não. Então, tem jeito. Não passa. Por quê? As intenções suicidas, o paciente, como eu falei, ele na emergência, ele mente muito. Por várias razões. Primeiro, ele não quer ele está com problema, ele quer acabar com o problema, acabando com a vida dele, e ele não quer ser impedido disso. Se ele falar lá na clínica, na emergência, olha, eu tentei me matar, provavelmente ele vai ser impedido disso. Então ele vai contar outra história. Essa é uma característica. Deixa eu ver se eu estou passando muito tempo. Estou passando para mim. Eu já estou terminando. É uma característica. Outra é, o paciente suicida, ele não gosta de causar alarme nas pessoas. Ele não quer que a pessoa que ele ama sofra por isso. Ele não quer que o profissional de saúde se preocupe ou tenha culpa por isso. Então ele não vai falar para o profissional de saúde que ele tentou se matar. E às vezes o paciente, um esquizofrênico, por exemplo, um paciente que tem uma crise psicótica, ele ouviu voz, ele viu coisas, tentou se matar e ele vai se vingar. Então ele pode negar para você também. E aí qual é a conduta médica? Identificar o risco, proteger o paciente, desenvolver o tratamento de fatores de risco. Identificar o risco, pergunta para o seu paciente, faça uma anamnese. Não deixe de tentar analisar todo